Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse papo de hoje, onde o nosso assunto é medo. Não, fica tranquilo, eu não vou botar medo em ninguém, não. A ideia é a gente começar a reconhecer, entender e driblar esse sentimento que tão frequentemente nos paralisa. Se você está vendo esse vídeo gravado, eu sugiro que você avance alguns minutinhos, porque eu vou ficar um tempinho aqui para recepcionar as pessoas que vão prestigiar essa live e daqui uns 5 minutinhos eu entro efetivamente com o conteúdo. Então você pode avançar 5 minutinhos que não vai perder nada. Sejam super bem-vindos, a gente vai elaborar bem esse assunto. Eu gosto de fazer live, quem está acostumado comigo gosta de fazer live conversando, né? Eu não gosto de ficar aqui falando sozinha, não. Eu gosto de interagir, eu gosto que as pessoas mandem perguntas, senão vira um verdadeiro monólogo, né? E a ideia não é a gente ficar falando sozinha, não, é a gente trocar, compartilhar. Então fica muito à vontade aí para colocar também as suas dúvidas, as suas contribuições, porque isso é super bem-vindo. Vão se achegando, né? Vão se sentando confortavelmente, que já a gente entra com o conteúdo. Eu quero aproveitar aqui, dar as boas-vindas, né, para o pessoal que já está chegando. E oi, maravilhosa! E agradecer, né, a Vanessa, que acabou de chegar aqui, que foi ela que me sugeriu esse tema pra gente fazer a live. Van, confirma pra mim, você tá me ouvindo direitinho? O áudio tá bom? Como que tá aí pra você? Ai, beijos mexicanos, beijos do Brasil pra você também, lindona. Ó, segura aí que eu tô sentindo que eu vou te chamar pra conversar comigo nessa live, viu? Tô sentindo. A gente vai sentir como é que tá o campo e conforme for, você vem com a gente aqui pra ser contribuição, né? Porque quando a gente começa a entender, que a gente começa a perceber como a gente funciona, as coisas tendem a ficar mais fluídas, tendem a ficar mais tranquilas, né? Ah, meu Deus, então se prepara aí, Van, se prepara que mais pra frente eu quero conversar com você aqui ao vivo. Então, o tema da live, né, eu até coloquei aqui no nome, né, medo. Como reconhecer e driblar esse sentimento. Então, assim, o que a gente tem que entender é que o medo, ele não é de um todo ruim, né? Então, se a gente parar para pensar, ai, nossa, o medo ele tem que ser exterminado. Não é por aí. O medo, ele de certa forma, ele é uma defesa, né? Então, se a gente não tem medo de nada, a gente pode colocar a nossa vida e vida de outras pessoas em risco, né? O medo é um sentimento natural e ele é muito antigo, ele vem dos nossos ancestrais lá do tempo das cavernas, né? Porque naquela época, se eles não sentissem medo, eles acabavam virando a refeição, né? Eles acabavam sendo caçados diante de todo aquele contexto. Então, o medo ele vem lá dos nossos ancestrais e graças a esse medo, a nossa espécie foi preservada e a gente conseguiu chegar até aqui. Então, quando a gente olha para o medo ele é tão somente, né, um estado de alerta que nos permite olhar para alguma situação que coloca em risco a nossa vida ou a vida de outras pessoas. Puro e tão somente. Mas à medida que a gente vai vivendo essa nossa vida, a gente vai sentindo um turbilhão de emoções e às vezes a gente não sabe se aquilo que a gente está sentindo é medo, se é estresse, se é vergonha, se é fobia. Então a gente acaba eu acredito assim que a gente vive numa época em que muitas pessoas têm um analfabetismo emocional. A gente sente diversas coisas, mas a gente não sabe o que é, né? As pessoas não conseguem traduzir em palavras o que é. Então eu falo assim até por mim, né? Eu quero empreender no digital. Né? Então, assim, eu tenho um projeto de virar uma empreendedora digital e a partir, né, das redes sociais, do público que eu consigo alcançar de forma online, vender os meus cursos, vender os meus atendimentos, né? Utilizar essa plataforma aqui realmente como meu negócio.
Mas ainda assim, eu fico fugindo do digital, né? Então, assim, hoje aqui fazendo essa live, eu não vou dizer pra vocês que tá totalmente confortável. Não tá confortável. Também tem alguma coisa que fala assim, não, não vai, não faz. Pode ser medo? Pode. Mas se a gente parar pra pensar, eu estaria colocando em risco a minha vida fazendo uma live? Né? Eu estaria colocando em risco a vida de alguém que eu amo fazendo essa live? Não, né? E é aí que a gente precisa aprofundar. Então, por exemplo, nossa, eu tô com medo de ir lá fazer a live. Será que é medo? Então a gente começa, quando a gente sente que, né, vem um sentimento que paralisou, que te bloqueou e não permite que você avance naquele caminho, a gente pode perguntar, né? O que pior aconteceria se você fosse lá e fizesse aquela live? Então, ainda nesse exemplo, né? O que pior poderia acontecer se você fosse lá e fizesse essa live para justificar o meu medo? Então, de repente, o meu medo pode ser, eu posso falar alguma besteira, eu posso falar algo que não seja relevante. Ok, falar alguma besteira e falar algo que não seja relevante vai colocar sua vida em risco? Vai colocar a vida de alguém que você ama em risco? Não, né? Então, o que pior poderia acontecer se você falasse alguma besteira? Então, aí eu encontro o verdadeiro motivo que de repente me bloqueia para estar vindo aqui nas redes sociais, tá fazendo essa live. Vergonha. Por que é vergonha? Então, de repente, se eu falo alguma coisa, alguma bobagem, se eu falo alguma coisa que não faça sentido, as pessoas podem eventualmente zombar, dar risada, e aí eu ficaria com vergonha, né? E aí, falando, mas de onde vem essa vergonha? E claro, né? Isso aqui eu tô falando de uma forma muito terapêutica, mas se a gente começar a parar pra pensar, de repente, essa vergonha, e eu tô falando de uma forma hipotética, tá, gente? Essa vergonha poderia ser algo que me aconteceu lá na infância, lá na escola, de repente na apresentação de um trabalho, de repente eu não estava muito preparada para apresentar aquele trabalho, e lá, no momento em que eu estava me apresentando, eu posso ter falado alguma besteira, alguém pode ter zombado de mim, e aí assim, eu fiquei paralisada e falo, não, eu não quero mais entrar em contato com essa sensação. E o que acontece? A gente evita passar por aquele sentimento, evita passar por aquela situação de novo, né? Então, muitas pessoas, né, o medo, acho que o medo que a gente mais tem aí nos top 1 é o medo de falar em público. E por que será, né, que muitas pessoas têm tanto medo de falar em público? Porque muito provavelmente não foram estimuladas na infância, né? E se foram estimuladas, né, podem ter sido zombadas, né? Porque na nossa época de infância, o bullying era totalmente permitido, né, gente? Então, assim, as pessoas zombavam, davam risada, e a gente lá exposto ficava envergonhado e falava, não, eu não vou me submeter a isso novamente, né? Aí a Ali tá falando aqui, ó, a gente foge e não encara. Exatamente, por que a gente foge? Porque eu não quero sentir aquela dor de novo. Aquilo machuca, aquilo dói. Eu não quero entrar em contato com aquela dor novamente. Então, o que eu prefiro? Eu não faço, né? E aí eu provoquei vocês lá nos meus stories, né? Ontem, falando, porque a Van trouxe esse tema bem relevante pra gente conversar. E eu falei assim, deixa eu conversar com o pessoal que tá me seguindo pra gente elaborar bem o conteúdo dessa live, né? E antes de trabalhar com a parte terapêutica, eu trabalhava no corporativo, né? Eu trabalhei mais de 20 anos no corporativo, saí do corporativo, fui empreender, tive um negócio aqui na minha cidade e o negócio já não estava mais me satisfazendo, eu não estava mais feliz com aquilo, veio uma crise existencial, veio crise financeira, veio crise de tudo quanto é jeito lá, e eu não queria mais fazer aquilo, né? E daí eu fui buscar por autoconhecimento, e quando eu fui buscar por autoconhecimento, ficou meio que subentendido que a minha missão era trabalhar com a espiritualidade. Eu sou do signo de Escorpião, com ascendente em Sagitário, né, que dá uma aliviada lá para o Escorpião, mas eu tenho o Sol e a Lua em Escorpião. O Escorpião, ele tá lá na casa 12, na casa 1, então assim, eu tenho o inconsciente e o consciente dentro de Escorpião. Então o Escorpião, ele traz muito do aprofundamento, do oculto, do mistério. E para mim era muito, muito difícil eu olhar para isso, né? Embora eu nunca tivesse nenhum tipo de contato, nenhum tipo de experiência negativa com a espiritualidade. Mas aí ficou claro e evidente que eu tinha que trabalhar com isso, né?
E aí, na minha busca, eu fui buscar cura pra mim, eu fui buscar curar minhas feridas, porque eu estava tão infeliz, porque eu estava tão insatisfeita. E aí eu reconheci, né, através da apometria, que é uma das técnicas que a gente tem dentro de uma formação do terapeuta do psiquismo, através da apometria, eu descobri que em outras vidas eu já tinha utilizado alguns dons mediúnicos, a própria espiritualidade de uma forma inadequada, né? Então eu usei todo o meu conhecimento, todo esse conhecimento do oculto, eu usei em benefício próprio, eu usei para eu ganhar dinheiro, eu usei prejudicando pessoas, e em muitas dessas vidas eu colocava em risco a vida da minha família, e muitas vezes eu me perdi dessa minha família, tive que seguir uma jornada solo. Então, quando eu venho nessa vida novamente, né, com um novo objetivo, a gente vem com uma nova consciência, a gente vem tentando refazer tudo aquilo que eventualmente a gente não conseguiu fazer em outras existências, eu venho novamente com essa missão de trabalhar com a espiritualidade. Só que eu venho com esses registros de memória que eu não fui muito competente nessa área. Mesmo eu não tendo atuado aqui nessa realidade com isso, essa memória fica reverberando, essa memória fica em frequência aqui. E de alguma forma eu entendo que aquilo não é para mim. Então eu até brinco, né? Eu falo isso muito com os meus alunos, eu até brinco assim, que em dado momento, se alguém tivesse falado para mim assim, olha, você vai ter que trabalhar dançando em cima de um balcão e vendendo cerveja, acho que para mim seria mais leve do que falar, não, a tua vida você tem que trabalhar com a espiritualidade. Você tem uma missão para trabalhar com a espiritualidade. E eu tenho a questão da comunicação também, né? Eu tenho que falar sobre isso. Então, para mim, isso era muito desafiador. Mas aí, quando a gente percebe que o meu medo não é dessa vida agora, né? O meu medo, ele estava em frequência, ele estava reverberando com outras existências, a partir de técnicas, né? A gente consegue estar indo lá naquelas existências, dando consciência que aquilo já acabou e seguir forte no processo agora, né? Então, a minha história mais ou menos foi essa. Eu não conseguia avançar porque eu tinha medo, né? De repente, tudo aquilo que aconteceu em vidas anteriores acontecer de novo. Mas a gente tem que pensar, né? Quando a gente vem para essa nova realidade, a gente vem com uma nova consciência, né? A consciência daquelas vidas passadas era o que elas tinham. Elas sabiam fazer daquele jeito, elas não sabiam fazer diferente. Agora eu sei fazer diferente. Mas isso ainda, gente, de alguma forma, não me habilita de uma forma 100% a entrar nesse território, a desbravar, porque tem muita coisinha ainda, né? Então, por exemplo, eu comecei essa live falando lá, se de repente aquele bloqueio de você ir lá e falar em público, será que não era alguma coisa da tua infância? Pode ser alguma coisa da nossa infância, pode ser alguma coisa de repente no momento onde você queria defender uma ideia, que você queria defender algo que você acreditava muito profundamente, e aí a pessoa não deu crédito para aquilo que você estava falando, a tua palavra ficou como voto vencido, e você fala assim, nossa, tudo que eu falo, ninguém escuta as coisas que eu falo, né? Então pode ter N situações. O mais importante é a gente entender o que está acontecendo com a gente, né? É a gente reconhecer, opa, peraí, tem alguma coisa que está acontecendo que está me impedindo de eventualmente seguir um sonho, ou de eventualmente seguir uma missão, de seguir um propósito. Deixa eu ler aqui agora o que o pessoal está falando. A Vanessa falou assim, você foi competente em outra vida, você não foi ética, assim como eu. Exatamente, competência, habilidade, conhecimento, a gente tinha. O que a gente não tinha, de repente, era ética, né? E como Deus é muito generoso, ele nos ofereceu uma nova oportunidade, com uma nova consciência de repente, agora fazer diferente, né? E a gente pode fazer diferente. Como? Aí que tá, né? Enfrentando os nossos medos. Eu gosto de brincar e eu falo assim, dando a mãozinha para os nossos monstros, porque só assim a gente consegue estar saindo daquele lugar, porque o que acontece, né? Até ali colocou lá no começo, a gente foge e não encara. Por quê? Porque a gente fica naquela zoninha de conforto, né? A gente fica, não, aqui tá seguro, aqui tá confortável, mas esse lugar seguro e confortável, às vezes não vai te tirar do lugar. Você vai continuar sempre lá tendo mais do mesmo, mais do mesmo, mais do mesmo, né? A Vanessa falou assim, exatamente, agora estamos aqui novamente.
É sobre isso, gente, é sobre isso. Então, assim, como reconhecer, né? Primeira coisa, deixa eu ver, isso é um dos fragmentais da sua mônada. Não, não é da mônada. Nós somos fractais de uma mônada, né? São de consciências do meu próprio espírito, da minha parte luz, né? Porque a mônada ela se fragmenta e aí cada um daqueles vão se fragmentando em várias outras vidas. Então, essas consciências aí fazem parte da minha jornada, da minha história, do meu processo evolutivo, tá? Não necessariamente da mônada. Ali falou, foge, não encara e deixa o medo travar. Justamente, deixa o medo travar. E às vezes nem é medo, né, gente? Nem é medo, tem um outro sentimento atrelado. Então, o mais importante é a gente primeiro assim entender. Ok, o que eu estou sentindo? O que é isso que eu estou sentindo? Eu estou sentindo algo que me impede de realizar um sonho, né? Por exemplo, a gente teve alguns comentários que as pessoas colocaram lá nos stories. É tipo, eu queria muito fazer tal coisa, agora que eu posso fazer, eu me sinto travada, eu não sei fazer. Isso, eu vou falar pra você, acontece até comigo. Então, por exemplo, eu falei, eu quero ser uma empreendedora digital. E aí, na hora que tem tudo pronto, que eu falo assim, você pode ir, pode fazer, né? Tem a minha autorização, vai e faz. Eu arrumo uma coisinha. Não, mas falta tal coisinha pra fazer. E aí, o que a gente faz? A gente procrastina, né? Ah, não, mas acho que tá faltando agora eu estudar um pouquinho de marketing digital. Já que você quer empreender no digital, tem que estudar marketing digital. E aí, a gente foge e vai estudar, né? Não tem mal nenhum em estudar, gente. Pelo contrário, estudar é muito bom. Só que assim, a gente tem que estudar e aplicar. Mas na maioria das vezes a gente estuda e não aplica. Estuda e não aplica. Por quê? Porque a gente procrastina para não enfrentar aquela realidade que vai colocar a gente em desconforto, né? Que a gente chama de medo. Mas não é o medo, porque o medo, lembra? O medo é um sentimento natural que ele ativa o nosso estado de alerta para nos defender de quê? De um perigo, né? Ou algum risco da nossa vida. Mas se é para me tirar daquela zona de conforto, pode não ser medo. É um outro sentimento que está por trás disso. Então é muito importante a gente começar a se reconhecer, a gente começar a se perguntar, né? Então, eu preciso fazer tal coisa, mas eu não estou conseguindo fazer. Eu estou travada, eu não consigo fazer. Eu sempre coloco uma outra coisa como prioridade. É começar a se perguntar, por que eu não estou fazendo isso? E você pode ter certeza, à medida que você para, respira, né? E pergunta, por que eu não posso fazer isso? O teu corpo te responde. A tua consciência te responde. Então, é a gente começar a se conhecer. Então, é perguntar, por que eu não estou conseguindo fazer? Eu não estou conseguindo fazer porque eu tô... Aí o primeiro que vem, eu estou com medo. Eu tô com medo. Ok, você tá com medo de fazer isso, mas na pior das hipóteses, o que aconteceria se esse seu medo realizasse? Aí vem uma consciência. E aí a gente pode ir aprofundando. Cada vez que vem uma consciência, a gente vai para outra consciência. Cada vez que vem uma consciência, vai para outra consciência. E quando você vê, você chega numa causa raiz que você fala, nossa, era isso que estava me impedindo? Mas aí pode ser que tenha pessoas que falam assim, nossa, Cris, mas isso é complexo demais para eu fazer. E aí fica a minha recomendação assim muito amorosa, procura ajuda. Procura alguém que possa te conduzir, né? Procura alguém que possa te auxiliar nesse processo dessas perguntas, dessa investigação do teu eu mais profundo. Porque a gente tem todas as respostas, tá tudo aqui. A gente só não consegue acessá-las, né? Mas quando a gente tem a ajuda de alguém, esse acesso ele se torna muito mais fluido, tá? Ô Van, lindona, quer participar aqui comigo? Pra gente contar um pouquinho dessa trajetória? A gente tem uma jornada muito parecida, né? Eu falo que não é à toa que a gente se conecta, né? Se vocês estão aqui hoje, de alguma forma, vocês se conectam com esse assunto que eu tô trazendo, né? A nossa frequência tá muito parecida, então a gente tem histórias similares, semelhantes até. Bora, Van? Então deixa eu ver se eu consigo te chamar. Se eu não conseguir te chamar, eu vou pedir para você mandar o convite aí. Peraí. Deixa eu ver. Consegui. Complementar esse assunto aqui, porque é de uma riqueza sem fim. Olá, minha querida. Boa noite, linda. Bem-vinda.
Boa noite para vocês e boa tarde aqui ainda, são 3h50 aqui. Ai, que delícia, adoro. Van, Oi. é um prazer imenso ter você aqui nesse assunto que foi você que trouxe para eu estar fazendo a live. Mas antes da gente conversar, eu queria que você se apresentasse. É uma honra estar aqui com você. Então, eu sou a Vanessa, eu moro aqui no México, sou aluna da CRI, né? Sou terapeuta holística, trabalho com algumas ferramentas, né? E no curso que a gente está fazendo junto de é, captação, Do psiquismo. É. eu tive um retardo, né, nas minhas aulas aí por conta do medo, né, de enfrentar algumas situações que me assustaram, né? E essa semana, quando a gente fez uma das aulas aí falando sobre o curso e tudo, que eu dei uma desaparecida das aulas, assim, é, eu falei com a Cris, falei, olha, o medo me pegou, senti medo, não soube o que fazer, né? E a Cris muito sabiamente, né, me instruiu, não, vem para a aula com medo mesmo, né? A gente está aqui para dar a mão e assim, o grupo que a gente tem é sensacional. E eu sou muito grata por estar nesse grupo e ter você como nossa mestra aí, iluminando e dando para nós esse caminho maravilhoso, né? E esse desafio de falar do medo, né? Que realmente, gente, paralisa, assusta a ponto de você parar completamente o processo. Eu parei completamente e agora, depois da nossa aula, veio uma nova consciência, né, de falar, tá, tudo bem, tenho medo, então deixa eu ver o que está acontecendo e eu vou retomar a partir daí com outro ponto de vista e isso vai me fazer também ajudar outras pessoas, né? Porque a partir desse medo que eu tive, dessa insegurança que me abateu, eu falei, não, então, depois que eu conversei com a crise, com o grupo, eles me trouxeram uma consciência nova, eu falei, não, então agora eu vou com medo mesmo e vou pedir a proteção espiritual para seguir adiante, né? Porque esse meu medo pode ser que ajude outras pessoas, né? Que eu possa também ser um caminho de luz para alguém quando alguém me disser, olha, tô com medo. Tô com medo. E aí você já vai saber como agir, Já vou né? saber como agir. Então, assim, é através das nossas experiências também. Exato. Perfeito, perfeito. E é algo, a Van traz algo muito relevante, porque assim, eu olhei para o medo, já resolveu. Gente, não é assim. Não é assim. Vem uma consciência, né? A gente toma aquela consciência e fala, não, ok, peraí, eu estava vendo de um jeito, agora eu percebo que é de outro jeito, mas a gente tem que estar em constante estado de atenção para ver se aquele medo não está com a gente de novo, né? Exato. Porque é o que a Van falou, assim, ele não somente paralisa, como ele te fecha para todas as possibilidades, né? De repente você fala assim, puxa, era meu sonho, eu queria fazer isso, mas agora eu não consigo mais porque eu realmente estou com medo, né? E no caso da Van, não era nem, como eu estava falando lá, quando a gente começa a esmiuçar, que a gente chega, era uma vergonha. O caso dela era medo mesmo, era medo real, né? E a gente foi lá na causa raiz, a gente pegou. E às vezes, gente, a causa raiz não é nada muito catastrófico, né? É algo tão simples, é algo tão sutil que você fala, cara, era isso. Era isso que estava me dando medo, né? Era isso que estava me paralisando. Então, sempre, né, Van? Acho que vale a pena a gente falar aí para as pessoas. Sempre que você sentir que parou, você guardou seus sonhos, você trancou ele em algum lugar e você não tem forças para seguir, né? Porque justamente você não tem força, porque algo maior, e esse medo, esse algo maior, tá te impedindo, procura ajuda, né? Procura ajuda, conversa com as pessoas ao seu lado, conversa com colegas. E a gente aqui, enquanto terapeuta, a gente tem um papel muito importante, porque a Van traz isso muito bem. Eu só consigo levar o outro até onde eu fui dentro de mim. Então, se eu É verdade. sei onde que tá aquele medo, se eu sei como que é aquele medo, aí igual a gente fala no curso, né? Ninguém solta a mão de ninguém. Não, Conta aqui comigo que eu sei onde, eu sei te conduzir, eu sei te levar para esse lugar porque eu já passei por isso.
né? Esse lugar é familiar para mim, eu sei como você se sente. Eu entendo, né? Então acho que isso que é muito lindo, né, Van? Nossa, é maravilhoso e encheu o coração, assim, de ternura, de carinho, de aconchego. Eu fui muito acolhida naquele dia e isso me trouxe uma força que era o que eu estava precisando, né? Então, assim, foi lindo e olha, gente, a Cris é sensacional. A Cris é sensacional. Ah, que linda. Vocês que são. Eu falo, a gente se conecta com pessoas afins, né? Então, se vocês estão comigo é porque vocês são tão sensacionais quanto vocês me veem. Mas gratidão, viu? Ah, que tribo, né, Li? Que tribo, que tribo. É maravilhoso. E, Van, foi Oi. ontem o teu processo, né? Foi ontem o teu processo lá da gente te tirar daquele medo. Como é que você está se sentindo de ontem para hoje? Conta aí pra gente. Olha lá as bruxinhas. Foi uma leveza. Bom, logo minutos depois, né, da sessão, eu senti um alívio tão grande na minha alma, no corpo. O meu corpo sentiu um alívio enorme e a minha alma, meu espírito levitou. Foi uma noite assim que eu dormi leve, que eu simplesmente encostei a cabeça no travesseiro, apaguei e simplesmente acordei no outro dia maravilhosa. Ai, que lindo, que lindo, que lindo. Foi muito leve. Mas o passo mais importante que você deu foi ir lá se encontrar com a gente, né? Foi, porque eu tava criando barreiras, Para né, até chegar lá, para né? chegar na aula. Uhum. Eu queria estar presente, mas minutos antes eu não entrava. De medo, de vergonha, de não sei, medo, né? O medo, a vergonha e tudo mais. Medo de ser rejeitada, né? Medo do grupo falar assim, mas escuta, você não aparece na aula e É, você tá vendo aqui o que é, né? É isso aí. verdade. E foi tudo ao contrário. Foi um acolhimento, um calor humano, um amor de receber a minha situação que logo depois que tudo acabou, que a sessão acabou, veio essa sensação de carinho, de ternura, de leveza, né? Esse amor do grupo. E foi lindo quando vocês falaram que ninguém larga a mão de ninguém ali. Isso é forte, É forte. gente. Nossa, me arrepia. Na hora que você falou, eu fiquei toda arrepiada. Isso é É forte. muito poderoso. Porque não larga a mão de nenhum de nós ali e de todas as pessoas que fazem os cursos conosco, né? E tal. Mas se a gente não solta a mão e tá nessa egrégora e tá com esse grupo para as boas e para as malas, né? Como se diz, a gente flui e fica leve para todo mundo. E é aquela coisa que a gente sempre fala nas terapias, quando a gente trata uma pessoa, um colega, um paciente, um cliente, a gente também se trata. Então, vocês me trataram, mas vocês também receberam cura. Com certeza. Ali falou isso ontem, Tudo. né? Oli, se você quiser entrar também, viu? Me dá um toque aí. Ali falou, ela falou assim, nossa, gente, tá reverberando em mim, eu tô Ah, então, sentindo, faz sentido pra mim. Não é? E é isso mesmo, a gente se cura através do outro, né? E não precisa ser só num processo terapêutico, tá, gente? A gente se cura numa roda de conversa, a gente se cura dentro da nossa família, porque às vezes do nosso lado as pessoas estão ali com problema e a gente é incapaz de olhar, né? Então, o fato de se conectar com eles ali, de olhar com amorosidade, né? Alinhar o coração. Porque se é o contrário do medo, o que que é, gente? A coragem, né? exato. O que que é a coragem? Ó, a construção da palavra. Cor vem de coração. E agem de agir. Então é agir com o coração. Olha que ferramenta poderosa que a gente tem para lidar com o medo. A gente acha que precisa de um monte de coisa. Não, a gente só precisa da coragem. O que que significa isso? Colocar o nosso coração em movimento. Então a Van trouxe assim, né? Cris, eu cheguei no momento em que eu mais queria
né? Eu queria estar acessando o plano astral, eu queria estar olhando para tudo. E na hora que eu vejo, eu tô com medo. Então, como que ela vai resolver isso, né? É com a coragem. É com o quê? Com o coração dela, a partir do coração dela, de toda a vibração interior dela, de tudo que ela tem de bom para oferecer para o mundo, ela consegue estar driblando esse medo, né? Oli, dá um toque para mim aí se você quer entrar, que aí a gente conversa junto aqui também. Pessoal, vocês querem falar alguma coisa? A gente responde, né, Van? Claro, A gente responde alguma dúvida. Eu acho que esse assunto, assim, ele é tão importante, ele é tão... assim, é algo que a gente tem que colocar em todas as rodas de conversa, né? Porque quem nunca sentiu uma pontinha de medo que atire a primeira pedra, não é verdade? exatamente. Olha lá, que linda, Ah, lindas. Ai, gente, gratidão, viu, por vocês estarem aqui com a gente, ouvindo esse assunto, né? Que por muitas vezes acaba travando todo o nosso processo evolutivo. Nós, não somente a nossa profissão, a nossa carreira, as nossas, a nossa jornada individual, mas o nosso processo evolutivo de uma forma geral, né? Porque se a gente veio para cá, é que a gente está com uma nova oportunidade de fazer de novo aquilo que a gente não conseguiu fazer. E aí a gente vai ficar pegado no medo? Vamos combinar? é Não dá, né, verdade, Van? é verdade. Que nem a gente estava falando da bruxa. A gente já foi lá atrás, quando a gente faz todos os processos, a gente se vê lá atrás, né? E aquela consciência, realmente, a gente fazia, a gente tinha as ferramentas daquela época, os conhecimentos, etc. Hoje a gente está tendo a oportunidade de fazer diferente, com consciência, Com consciência. né? A gente não tinha esse conhecimento de hoje naquela época, então a gente fez um monte de barbaridade, né? Com E agora certeza. está tendo a consciência e sabedoria para poder ver, identificar, né? E mudar. Não é fácil também, porque a gente também hoje, com a consciência que a gente tem, a gente está fazendo alguma coisa errada ainda, né? É. Mas assim, o que eu percebo, por exemplo, né, a gente, que eu falo assim, a gente, as bruxas, né? Hoje a gente toma tanto cuidado, a gente estuda tanto, não é? A gente não sabe, embora, eu vou falar para vocês, assim, tudo que chega de estudo, de conhecimento, para mim é muito familiar. Eu falo, nossa, parece que eu já conhecia isso, né? Eu já sabia disso, já conhecia. É familiar, mas a gente não sai fazendo, realizando de uma forma irresponsável, né? Porque a gente já sabe as consequências que isso vai acontecer. De forma inconsciente, mas a gente sabe, né? Então a gente tem um cuidado maior, a gente tem uma nova consciência, uma nova oportunidade. Aí tem uma querida aqui, eu não sei como é que é teu nome, tá, GS Rosselli. Ela fala assim, ó, me sinto nesse processo e nem pensei que pudesse ser medo. Porque é difícil reconhecer, linda, é difícil a gente reconhecer o que está se passando com a gente. Aí a gente fala assim, nossa, eu preciso fazer tal coisa. Ah, não, mas deixa eu fazer outra coisa. Aí vai lavar uma louça, né? Aí vai tirar o lixo do banheiro. E vai Ah, não, aí vai fazer um outro curso. É Rosselli. Ah, tá, Rosselli. Ah lá, a Paty falou, vem pro curso, autoconhecimento é tudo. A gente começa no processo de procrastinação, de acomodação, fica lá na zoninha de conforto e não coloca os nossos filhos, né, os nossos projetos no mundo, Exato. né? E perde a oportunidade, né, Van? Nossa, muita oportunidade de conhecimento do curso, oportunidade do conhecimento que o professor, o mestre traz, e a oportunidade de conhecer colegas, terapeutas maravilhosos que não soltam a nossa mão, gente. A Mas egrégora é é uma egrégora poderosa, né? sensacional. É isso, é sobre isso. É muito lindo. Eu anotei algumas coisas aqui, deixa eu ver se cabe a gente falar, né? Aí eu coloquei aqui, ó, o efeito da gente não enfrentar o medo. Né? Então, assim, às vezes a pessoa fala assim, ai, mas eu vou ter que enfrentar o medo. Parece que a gente vai pegar um facão e vai de encontro com um monstro, né? Não é necessariamente assim, gente. É só colocar o coraçãozinho em ação, né? É se conectar com o teu coração e falar, o que que eu quero? O que que eu quero fazer? Ah, eu quero fazer isso. Quer fazer a qualquer custo? A qualquer custo. Tá com medo? Tô com medo. Aí eu falo pra Van, vem com medo mesmo, né, Van? Vamos A comer. gente brinca, bota a fralda e vem. E vem porque depois a gente resolve. Então, qual que seriam os efeitos da gente não enfrentar, né? Assim, o campeão é a limitação pessoal. A gente
se limita, né? Então, assim, ao invés da gente avançar, ao invés da gente progredir, a gente sair daquele estado que a gente tá, não, a gente fica naquele estado e às vezes a gente até regride, né? Não só não avança, mas como regride. Então, todo aquele processo, tudo aquilo que você empreendeu, tudo aquilo que você aprendeu, você acaba deixando para trás e dá até uns passos atrás, né? Regredindo aí no teu processo. A outra coisa seria a questão do isolamento social, né? Que vai muito em conta do que a Van trouxe. Ela falou assim: eu não tinha nem coragem de entrar nos encontros de vocês, porque eu estava com medo de ser rejeitada, eu estava com medo de ser excluída. Né? Então a gente se isola, a gente não entra em contato com outras pessoas, não entra em contato com as outras tribos, ou não entra em contato com aquilo que vai viabilizar esse caminhar, porque a gente tem medo, medo de ser excluído, rejeitado, né? E todas essas sensações aí que não é medo, como percebe? É mais profundo que isso, né? Aí a outra questão, né, é baixa autoestima. Por quê? Porque a gente acaba não confiando na nossa capacidade e na Exato. nossa competência, E aí né? vem a frustração, né? A gente corta a nossa força de vontade por nós mesmos. Quando o nosso colega lá falou que são coisas que eu achava que vocês não me permitiriam, era eu, eram as minhas. A gente avalia o outro a partir da nossa régua, Exato. né? Então, a partir das nossas experiências também. Então, eu já tive experiências assim, então eu não vou entrar de novo nessa situação, porque eu sei como que funciona. E aí, o que que a gente faz? A gente trava, literalmente, né? Exato. Gente, é muito poderoso, né? E aí, ó, como por exemplo, com a questão da baixa autoestima, né? A gente mina totalmente a nossa confiança, e aí vem, junto com isso, a síndrome da impostora, né? Que aí fica lá assim, mas fica aquela vozinha, né? Ah, mas você acha mesmo que isso é pra você? Às vezes a gente tem um sonho lindo, tem um projeto lindo, pode ajudar muitas pessoas, né? Aí fica aquela vozinha lá, mas será que isso é pra você mesmo? Você tem certeza? Ah, olha pra você, né? E aí você fala, mas eu sou uma impostora mesmo, isso não é pra mim. Percebe que vem um avalanche de informação, vem um monte de coisa lá que te tira do teu lugar, te tira da tua força, te paralisa, te estagna e até te regride nesse processo, né? Quer completar com alguma coisa, Van? Não, você está indo super bem. É esse caminho mesmo. Paralisa, frustra, dá medo. E esse medo fica aí trabalhando. Esse monstro que a gente cria vai crescendo, vai tomando proporções, né? Fica latente, né? Fica. E Fica desencoraja. latente. Ele desencoraja, porque eu chegava no minutos da aula Não vou. falando, eu vou, e me desencorajava. Né? O medo do desconhecido. Só que você, Cris, trouxe uma visão para mim assim de um ânimo, sabe? De falar assim, tá, tudo bem. Então, chama a tua egrégora, pede ajuda da espiritualidade, né? Você tá com medo, tá tudo bem. É normal, é um desconhecido, porque o outro lado você pode ver anjos e pode ver outras coisas. Né? Se está com medo, pede ajuda, né? Que se você não é capaz naquele momento, naquele instante, a espiritualidade vem em teu socorro, né? Com E certeza. você trouxe esse ponto de vista que assim, é que nem você falou, a gente já sabe. Só que naquele momento do medo, do pavor, você esquece que você é capaz de pedir ajuda. É. Esquece que a gente não tá sozinha, né? E esquece que você não está sozinho. É isso, é isso. E aí vem alguém dar essa clareza, né? Por isso que é tão importante. Quando a gente está nessa sinuca de bico aí, não sabe o que fazer, pede ajuda, gente. Conversa com outras pessoas, né? Mas não precisa ser necessariamente num processo terapêutico, não. Às vezes alguém do teu lado, eu gosto de brincar até isso, alguém na fila do banco, né? Pessoa que nunca te viu na vida, ela vai te dar uma chave que você fala, nossa, não pensei nisso. Então é muito importante a gente externar aquilo que a gente está sentindo. E Só na que maioria das. tem que estar aberto.
tem que ter humildade, né? Naquele momento, eu tive um pequeno flash de humildade, de chegar e abrir meu coração e falar, gente, está acontecendo isso. É sobre isso. Né? Então, assim, ter a humildade, reconhecer a sua fraqueza, reconhecer que você está com medo. Isso não é vergonha, é trazer a força, é buscar a força no outro. Né? Então, quando eu entrei no grupo e expus esse sentimento, imediatamente eu fui acolhida. Em nenhuma fração de segundo, o grupo relutou em me dar o apoio, me dar o suporte. Então, isso trouxe aquela força que eu estava perdendo. Então, assim, veio uma avalanche de amor em cima de mim e eu não pude recusar. Ai, que linda! Eu recebi. E isso me deu força. Eu falei, tanto que daí, depois disso, eu senti todo um bem-estar. Porque não foi só a terapia, foi a bondade de vocês de estarem me acolhendo no momento do meu medo, da minha fraqueza, né? Gente, é tão importante isso que ela traz, porque assim, a gente vive numa cultura em que a gente tem que ser fortona, a gente tem que ser valente, tem que dar conta de tudo, a gente não pode mostrar que a gente é vulnerável. E aí tá o medo de a gente mostrar a nossa vulnerabilidade, de falar pro outro, falar assim, eu não tô dando conta de fazer isso. Tô com medo de fazer isso. Na hora que você, na maioria das pessoas pensa, na hora que eu revelar que eu tô com medo, as pessoas vão achar que eu sou fraca. Mas não é sobre ser fraco, gente. É sobre mostrar que a gente também tem as nossas vulnerabilidades. E é o que a Van falou. E as pessoas, de uma maneira geral, acolhe quem pede ajuda. Não é? A gente vê aí na internet, mas as pessoas falam, coloca uma vaquinha virtual, todo mundo se mobiliza para ajudar. Não é? Então, mas a gente não, tem que ser fortuna, tem que dar conta de tudo, eu não posso mostrar que eu não tô dando conta aqui. E aí é, gente, ladeira abaixo, literalmente, ladeira abaixo. Porque a gente não tem essa força necessária pra gente seguir. Falar, não, peraí, eu tenho uma base, eu tenho apoio aqui, eu consigo emergir de novo, né? É muito profundo isso que você trouxe, viu, Van? Olha, eu chamei ali, ela não aceitou participar, viu? Eu vou chamar a Patrícia, vou chamar a Patrícia aqui, que a Patrícia ela é danada, ela gosta de fazer live. Vamos lá. Vem, Paty. Vem, Pati, vem, Pati. Ali amarelou, não veio. Vamos ver se a Pati vem. Para falar um pouquinho, que a Pati também é puro amor. E é isso, né, gente? Então, mesmo quando a gente faz uma live, mesmo quando a gente tem uma rede social, a gente cria essa egrégora, né? A gente se comunica com pessoas afins, com pessoas iguais, que têm o mesmo objetivo, a mesma amorosidade. Então, assim, a Van tá na casa dela, né? Sinta-se acolhida e amada por todas nós, viu, Van? Ai, gratidão. Que linda. Eu acho que será que a Paty aceitou? Vai passar batom, Paty? Eu peguei ela de surpresa. Peguei a Paty de surpresa. Pessoal, se vocês tiverem alguma coisa que vocês queiram. Pergunta. A Paty pediu. Perguntar, compartilhar, tá? Às vezes não necessariamente só perguntar, mas compartilhar. Achei bonito que a Roseli falou assim: nossa, nem sabia que era medo. E é sobre isso, gente. Tem muita coisa que a gente passa e não sabe que é medo. E no fundo tá ali, ó, lá, senti isso na mensagem que mandei, vocês falando, e a Paty também, né? É sobre isso. Vamos ver. Aqui, para mim, a Paty mandou o convite, eu aceito, mas não vai, Paty. Que coisa. Aí eu aceito, mas não vai. Então não tem problema não, lá. Que grupo lindo. É lindo mesmo, é lindo. É lindo. Ideia do tamanho do amor que tem no grupo. Coisa mais fofa. É lindo, é lindo. É uma irmandade, na verdade, né? É uma irmandade mesmo, assim. A gente se acolhe, a gente se olha com muito amor, com muito respeito, e a gente quer que todos se curem. Porque nosso papel como curador, né, é curar a gente. Sim. E nos curar também. Né? Depois a gente olha para o outro, depois a gente ajuda a outra pessoa a sair de onde ela estava, né? Porque se a gente não conseguir sair da nossa vala, a gente não tira ninguém de lugar nenhum, Não tira. né? E a gente permanece nessa escuridão. Ai, quem tá aí? Chegou!
Chegou, amada. A Paty tá me devendo uma live. Paty precisa, acho que inverter a câmera. Aê! Amada! Deixa eu ver, ali colocou assim, ó. Eu não Olá, sei boa fazer isso, não. A Van disse noite. tudo, não tenho coragem, não. E também está travando aqui. Já entrei duas vezes. Tá bom, Li. Mas um dia ainda a gente ainda fala aqui, juntinhas. A Passando Roseli falou assim, rapidinho aqui, né? Para dar esse boa noite aí a boa essas noite, maravilhosas. Paty, bem-vinda, bem-vinda. Amada, eu sei que, assim, eu senti no campo que eu precisava chamar mais alguém. Eu acho que tem mais informação que a gente precisa colocar aqui. Pode falar. A voz é sua. Então, eu já estava comentando ali, né? Ninguém solta a mão de ninguém, autoconhecimento é tudo, né? Então, o que a gente pode fazer é vir trazer essas informações aqui à tona a vocês, para vir para esse grupo maravilhoso, com a Cris aí dando essas coordenadas, e aí a gente mesmo já vindo com bagagens anteriores, mas aí a gente aprende novamente, isso aí é maravilhoso, né? Relembra quando você olha e faz, realmente, eu já fazia Eu isso. já conheço isso, né, Paty? Eu Eu já já conheço esse passei por assunto. aqui, por esse caminho. Ontem a gente falou sempre do nosso caldeirão das bruxinhas, estamos lá toda. Mexer no caldeirão. Não, e como eu falei, não é aquela bruxa que a gente tinha medo antigamente, não, é todas maravilhosas. A Roseli E falou que a ela acompanha a corrida, gente lá porque no livro Mãos de Luz. Então fica o convite aqui, né, Paty? A gente continua com o clube de acompanhar a leitura. leitura. Isso mesmo. E o seu curso, né? Que você vai É o curso também. lançar de novo outra Vamos turma. lançar outra turma. Tem que participar, se inscrevam no curso, porque, olha, ninguém perde nada, a gente só ganha, só ganha. Verdade. É uma Verdade. explosão de autoconhecimento, né, gente? E olha, Muito. cada aula que a gente vê, a gente, depois de um tempo, revê e fala, gente, cada consciência que vem é muito bom. Gente, faça o curso com a Cris, que, olha, 10. Ah, que linda. Verdade. Eu lembro dali falando assim, né? Nossa, eu assisti a aula depois de algum tempo, mas a Cris já tinha falado daquilo, eu não tinha percebido que ela tinha falado. Por quê? Porque é outra consciência. E a informação chega de novo com um outro contorno, né? Assim como o nosso livro, né, Paty? Se a gente voltar para ler o Mãos de Luz de novo, com certeza a gente vai ter novas consciências, né? Com Ela perguntou qual que é o nome do curso. O curso é Terapeuta do Psiquismo. Esse é um nome cru, tá? Eu ainda vou batizar ele, vou trazer um nome bem criativo para ele, porque ele merece, né? Ter um nome mais criativo. Mas já fica o convite aí para quem quiser acompanhar a gente, esse grupo de amor, porque é um grupo de amor mesmo, né, gente? É. Vem com a gente toda segunda-feira, às 8 horas da noite, lá no YouTube, com o nosso clube de leitura. A gente está no segundo livro e é, assim, autoconhecimento na veia também, né? Cris, quando você salva a live, aí você bota o link Link. do YouTube, o Isso. pessoal já vai Eu direto. acho que tá na minha bio, tá? Quem entrar no link da bio lá consegue estar acessando o link do YouTube. Mas eu posso colocar um link só para playlist lá do Mãos de Luz. Ou então para o grupo, né, do Telegram. Podia colocar o link para o grupo do Telegram. Sim, Aí as sim. pessoas já ficam lá com a gente o Já tempo todo, fica lá certo? porque recebe o link toda terça-feira, toda segunda-feira para ir para o estudo. Para o clube de leitura lá com a gente, que é também maravilhoso. É onde a gente se conecta, é onde a gente aprende, a gente troca. E na terça-feira a gente é o encontro das bruxinhas lá mexendo no caldeirão. Ai, que delícia, que delícia. Muito bom, gente, muito bom mesmo. Sejam todos e todas bem-vindos. É isso, é isso. E sobre o medo, deixa eu ver o que eu coloquei aqui, ó. Eu coloquei que é importante, assim, é a autoconsciência emocional. O que vem a ser isso? A gente se conhecer, acima de tudo, né? Se conhecer, estar na presença. Porque se a gente não está presente, a gente também não consegue perceber o que está acontecendo, né?
e procurar entender o que que aquilo está querendo te dizer. Porque às vezes também, gente, não é de um todo ruim, não. Às vezes aquele sentimento está querendo te dizer alguma coisa, está querendo te dar uma outra consciência, né? Então é muito importante a gente parar e perceber o que que isso está querendo me dizer. Qual que é o sentido de eu estar com essa emoção agora? Por que que eu estou tão paralisada, né? E na hora que a gente olha, aí fica igual a Van fala, é instantâneo. Na hora que a gente percebe o que estava acontecendo, a nossa alma parece que se acomoda direitinho aqui nesse corpo e a gente tem força para fazer as coisas acontecerem, né? É verdade. Querem completar, meninas? Nós temos a nossa parte fisiológica, né, que temos os sentidos, que é medo, tristeza, alegria. Então, isso tudo faz parte. É como a gente sempre fala, o choro sai lágrimas, então ele tem que existir. A gente só não pode ficar naquele luto por muito tempo. A mesma coisa é o medo. O medo a gente tem que ter. Senão a gente atravessava a avenida sem olhar para um lado e para o outro. É, Não é verdade? ele protege de alguma forma, né? Ele protege de alguma forma. Então, assim, quando você tem um medo que te paralisa, como é o caso que a gente está falando aqui, aí já vira realmente uma doença. E quando você passa a se conhecer, quando você conhece seu corpo, seu organismo, você sabe que alguma coisa ali não está bem. E é onde a gente fala, o corpo está lhe mostrando ali. Vem lhe mostrando, a energia também vem lhe mostrando. E aí onde você vai olhando, vai cuidando e vai tratando. Exatamente. E não deixar a coisa ficar, virar uma bola de neve, quando for procurar tratar, já está bem avançado e muito complicado. Então, Aí, depois do medo, daí vem outras coisas, né? A gente não trata o medo e deixa ele evoluir, depois a gente tem que investigar o resto que vem com ele, né? Que vem um monte de sentimento de baixa frequência junto com o medo. O medo tem essas duas polaridades. Ele pode trazer esse benefício que você está falando, Paty, da gente reconhecer, identificar, trabalhar ele, melhorar, enfrentar, ter coragem e tal. E tem o outro lado, né? Que ele vai só somando mais coisas negativas junto a ele. E com isso, a gente se perde. E é bem isso que você falou. Quando a gente se der conta, ele já virou uma coisa gigantesca com outras... Vira um pânico, vira uma doença, é verdade. Então, assim, o medo, ele deixa as pessoas sem visibilidade. Tem ação. Você tem medo do que está ali atrás, por trás daquela cortina, por trás daquele degrau. Você tem medo. É o medo do desconhecido. Então, lhe atrasa demais. Ele corta, né? então. Para você ver, quando você, né, queria entrar e toda vez ficava com medo, ficava com receio, ficava com vergonha, ficava te atrasando, te atrasando. Quando você entrou, você foi completamente, né, com uma coisa completamente diferente do que você estava esperando. Foi né? funcional. E a gente ia tratar de outras coisas, mas aí quando você entrou, que falou, a gente, não, então vamos para essa direção. Né? Gente, eu entrei e nem sabia o que estava rolando, né? O que ia ser tratado, e vocês acolheram um amor. Gente, vocês não têm noção do amor que é isso. As pessoas não conseguem entender, Cris, o tamanho do amor que é você deixar uma proposta para abraçar a outra. Sabe? A gente só sente, não dá para explicar isso. Não dá para explicar. A gente só E é o que está acontecendo no mundo real, né? Que as pessoas não estão se permitindo sentir. Então, não se permite se amar, não ama o outro. Né? Então, assim, fica tudo muito corrido, muito vulnerável, muito solto. Muito superficial. Tá junto de mim ali, mas eu não estou percebendo. Coisa que minha aura está ali junto do outro, a gente está ali, ó, grudado, conectado, e não se percebe, né? Não se olha mais, não se, sabe, até para se falar, não olha mais no olho do outro. Então, é isso que a gente faz ali naquele grupo. É amor puro. Amorzinho, ó.
Eu amo, ó. E a mãozinha junta, né? Ninguém solta. Esse pode ser um símbolo nosso, ó. Pode. Ninguém solta a É mão de verdade. ninguém. Ai, que Verdade. lindo, que lindo. Amadas, a minha honra, a minha gratidão pelo tempo de vocês aqui, né? Por terem contribuído para a gente levar esse assunto que é tão relevante e tá tão entrelacado lá que as pessoas nem sabem se está sentindo medo, mas não está fazendo nada, não está vivendo, só está produzindo aquele hormônio lá, como é que é? Cortisol, né? Produzindo cortisol e a frequência baixa, como a Vanessa trouxe bem, né? Porque o medo, ele tem uma frequência baixa. Aí vem o medo, a vergonha e um monte de coisa lá, a pessoa vibrando baixo. E o que acontece? Quanto mais baixo a gente vibra, mais coisas ruins acontecem com a gente, né? Verdade. Então, assim, só pra gente fechar, eu acho que vale a pena a gente pensar que isso, assim, não é algo que a gente resolve da noite pro dia, porque é um processo, né? É um processo e vale a pena a gente ficar conectado com a gente, se perceber, dar nome para as coisas que a gente está sentindo, porque a gente não sabe às vezes o que a gente está sentindo. Peraí, o que eu estou sentindo? Tem uma coisa aqui, o que é isso? Dá nome. Opa, tô angustiada. Opa, tô com vergonha. Ou tô com inveja, tô com... né? Dá nome para aquilo que você está sentindo, que isso é tão importante. E aí, é um processo lento e gradativo. O importante é a gente não desistir dessa jornada, né? E eu gostaria de, mais uma vez, dar meu depoimento. Opa, então, fique à Mas vontade. não faço questão de dar esse depoimento, porque é maravilhoso. Gente, eu estava com uma dor no pé, no tornozelo, e essa dor estava me incomodando. E eu sou terapeuta também, mas fazendo todos os tratamentos, e aquela dor incomodando, incomodando. E uma vez ou outra eu tomava um remedinho, um analgésico, mas aquela dor incomodando. Fui no médico, bateu o raio-x e viu que eu estava com uma fissura, que tinha um ossinho assim. No raio-x aparece um ossinho assim. E eu não levei pancada, não caí, não me machuquei em nada. E essa dor apareceu do nada e ficou me incomodando. Mas aí eu fiz, né? Participei das aulas tal, e um dos dias eu fui atendida. Fui atendida. E veio uma criança com uma bola, e você fica assim, sem saber o que você não entende na hora, e fica buscando aquelas informações, mas você aceita, vai lá e aceita, recebe, e vamos embora. Foi tratada aquela consciência e foi embora. Gente, até hoje meu pé nunca mais doeu, nunca mais eu tomei Olha, remédio, nada. Nem incrível parece isso. que eu já tive dor no pé, Gente, nada. pensa. Olha, eu não tenho palavras para falar isso. Pois Da é. força, do poder, né? Dessa egrégora, desse conhecimento que nos foi... chegou até nós, né? Com tanta propriedade. Ai, que lindo, Paty, que lindo. Que lindo. E a gente tem outros Eu é que depoimentos assim agradeço. também lá no grupo. Tem outras pessoas que também pararam de tomar É, remédio, literalmente, por conta do trabalho que a gente fez aí na assistência espiritual. É muito lindo. é divino. É lindo. Gratidão, viu? Gratidão por vocês existirem na minha vida, gratidão por estarem aqui, viu? Eu vou ter que encerrar, que eu tenho um atendimento agora, senão a gente continuava Tá falando. bom, Mas eu adorei tá o bom. papo e a gente vai fazer mais, tá? Com certeza. Um beijo, um beijo, um beijo. Fiquem com Deus. Gratidão ao pessoal que acompanhou a gente aí durante toda essa live. Se vocês gostaram, depois curte aqui, compartilha com quem vocês acham que Curte, pode comenta, ajudar. compartilha, vai lá no YouTube. Vai lá no Já tem YouTube. várias aulas. Já Vai lá, vou vamos lá. colocar o link do Telegram para quem quiser participar do Clube do Livro e a pessoa se junta a nós, né? Tá bom. Um beijo, amores. Beijo para todas. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.